A dieta do gladiador. Qual é a performance dos atletas vegetarianos? Recentemente, os restos de dezenas de gladiadores romanos foram descobertos em uma vala comum. As pistas para suas identidades foram os tipos bastante distintos de ferimentos mortais que encontraram como ser transpassado na cabeça por um tridente. Usando apenas os seus esqueletos, eles foram capazes de reconstruir os golpes mortais e como tinham uma musculatura desenvolvida e até reconstruir sua dieta de cevada e feijão. Você pode olhar para os isótopos de carbono e ver que tipo de plantas eles comeram. Isótopos de nitrogênio refletem qualquer ingestão de proteína animal. Também pode examinar o enxofre nos ossos e a quantidade de estrôncio, levando estudiosos a propor que os melhores atletas da Roma antiga comiam dietas em grande parte à base de plantas. Depois, os legionários, os soldados do exército romano, famosos por suas habilidades, também comiam um tipo semelhante de dieta, sugerindo que os melhores lutadores do mundo antigo eram essencialmente vegetarianos. Então, as chamadas máquinas de combate perfeitas, os grandes heróis esportivos do dia, estavam comendo principalmente grãos e feijões. Isso deveria nos dizer alguma coisa sobre nutrição esportiva? E as dietas preferidas do atleta de elite? Bem, a maioria dos gregos e romanos eram basicamente vegetarianos, centralizando suas dietas ao redor de frutas, legumes e feijões. Talvez as dietas dos gladiadores não fosse tão notável. Por exemplo, Platão recomendou plantas, preferindo alimentos vegetais por sua saúde e eficiência. Então sim, gladiadores romanos eram conhecidos como homens de cevada, mas isso porque cevada dava-lhes força e resistência, ou era apenas comida básica que as pessoas comiam na época, não necessariamente para o desempenho, mas porque era muito barato. Bem, se você olhar para os modernos espartanos e os índios Taraurama, eles participam de corridas onde chutam uma bola por 120 km apenas por diversão, correndo o dia todo e à noite, talvez 250 km se estiverem sentindo-se bem. E o que ganha se vencerem? Uma popularidade especial com as mulheres. Embora seja questionável, será isso uma grande recompensa para um homem que correu por 2 dias seguidos? Talvez sua resistência estende-se a outras dimensões. Provavelmente nunca, desde os dias dos espartanos antigos, um povo alcançou tão alto nível de condicionamento físico. E o que eles comeram? O mesmo tipo, 75 a 80% de amido, com base em feijão, milho e abóbora. E tinham níveis de colesterol para provar. Níveis totais de colesterol de 136, tão baixo que praticamente são a prova de ataque cardíaco. E se isso não se deve a alguma característica genética especial, se eles forem alimentados com gemas suficiente, o colesterol aumenta rapidamente. Corredores olímpicos modernos comem as mesmas coisas. E o que eles estão comendo ali no Quênia? Uma dieta vegetariana de 99% centrada principalmente em torno de vários amidos. Mas como em todos esses casos, é notável proezas físicas por causa de suas dietas ou apesar de suas dietas. Ou não tem nada a ver com suas dietas, você não sabe até colocar isto à prova. Apesar de bem documentados os benefícios das dietas à base de plantas, pouco se sabe do efeito dessas dietas no desempenho atlético.
Então, eles compararam a elite vegetariana e onívoros, atletas de resistência, em relação à aptidão, força aeróbica, e então comparou-se a utilização de oxigênio na esteira e a força dos quadríceps e com extensão de pernas. E os vegetarianos venceram seus colegas onívoros. Para a aptidão cardiorrespiratória, a força foi igual, sugerindo no mínimo que as dietas vegetarianas não comprometeram o desempenho atlético. Mas este foi um estudo transversal. Talvez os atletas vegetarianos fossem mais aptos por treinarem mais, como no Estudo Nacional de Corredores, olhando milhares de corredores vegetarianos foram gravados correndo significativamente mais semanalmente. Então talvez isso explique sua aptidão superior. Embora talvez sua aptidão superior explique suas maiores distâncias, outros estudos transversais não encontraram diferenças na aptidão física entre atletas vegetarianos e não vegetarianos, ou desempenho pior, como neste estudo de atletas vegetarianos na Índia. Claro, pode haver problemas socioeconômicos e outros fatores que confundam a interpretação, e por isso precisamos de estudos de intervenção para testar as diferentes dietas e em seguida comparar o desempenho físico. Até a próxima!